Queridos, o título dessa mensagem é A Sabedoria do Espírito. E nós prosseguimos hoje com a nova série de exposições. É nova ainda porque só teve um episódio. Nós estamos hoje no segundo, chamada Unidade na Diversidade, baseado no livro de 1 Coríntios. E se você perdeu o episódio da semana passada, e eu sei que tem alguns aqui que perderam, eu recomendo você ouvir, acessar, assistir, porque lá você, além de encontrar o primeiro capítulo desse livro, já que nós estamos falando de uma série, você também vai encontrar uma introdução que ela vai nortear toda essa série para a gente compreender. E o nosso objetivo com essa série é de extrairmos dessa carta, que é tão rica no seu conteúdo, princípios e lições vitais para uma boa vivência comunitária. E hoje nós vamos para o segundo capítulo, onde o apóstolo Paulo ele vai discorrer sobre a sabedoria do Espírito. E é essa que está acessível a todo aquele que faz parte do corpo de Jesus Cristo. E ele chama essas aqui nesse capítulo de pessoas espirituais, em oposição às chamadas pessoas naturais. Mas vamos entender melhor isso, mergulhando no texto. Eu te convido a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16. E diz assim o texto bíblico: No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. E para essa mensagem, para a gente entender melhor, eu dividi em 3 pontos. O primeiro ponto eu chamo de a sabedoria de Deus, o plano, baseado nos versículos 6 a 9. E o apóstolo Paulo, ele inicia esse texto, essa sentença, dizendo, transmitimos. É muito interessante perceber aqui que ele fala no plural, ele não fala no singular, no versículo 6. E por que disso? Porque ele não era detentor de uma mensagem exclusivista, já que a sua mensagem era um testemunho, e esse estava com todas as testemunhas oculares, assim como aqueles que criam e recebiam do Espírito a sabedoria de Deus, para proclamarem o mesmo testemunho. Não era o testemunho de uma pessoa, mas era o testemunho que a igreja de Jesus Cristo levava para todas as outras pessoas. E esse testemunho, amados, ele anuncia um mundo vindouro e a sua interferência no tempo presente.
Esse é o testemunho da igreja. Nós falamos de um céu, de uma eternidade. Porém, essa eternidade, ela tem implicações no nosso tempo. Muita coisa acontece no tempo presente. Sobre isso, o C.S. Lewis, ele disse o seguinte: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Ah, queridos, como isso é verdadeiro. Como isso é verdadeiro. Porque se a gente olhar com a nossa vida como um fim aqui mesmo, nós somos os mais miseráveis, como o apóstolo Paulo nos ensina. Se a gente não tiver uma perspectiva de eternidade, a gente não faz nada pelo tempo presente. E transmitimos, o apóstolo Paulo diz, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada, é o que diz um texto. E isso diante de Deus, o Deus que iguala todos a um nível comum. Porque diante de Deus, quem pode estufar o peitão e dizer que é sábio? Diante de Deus, quem pode estufar o peitão e dizer, eu sou o detentor do conhecimento, eu tenho não sei quantas faculdades, não sei quantos mestrados, doutorados. Quem pode diante de Deus fazer alguma coisa do tipo? Ninguém. Ele iguala todos a um nível comum. Porque nós estamos falando da sabedoria de Deus e não da sabedoria desse século. E ela não tem origem nesse mundo passageiro. É uma sabedoria que não tem prazo de validade, porque ela é eterna. E essa é a sabedoria de Deus. E ele vai dizer dessa sabedoria em mistério. E para isso a gente tem que entender que não tem nada a ver com a palavra mistério como nós entendemos no tempo presente. Porque como que a gente entende mistério no tempo presente? Como um enigma que um homem acha difícil de resolver. Então isso é mistério, né? Dependendo do meio da igreja, vão falar que mistério é outra coisa ainda, né? Mas, para a gente, o que a palavra mistério, nua e crua é? Um enigma que é difícil para o homem resolver. Mas sim como o segredo que o homem é totalmente incapaz de penetrar, mas que agora foi revelado. Então esse é o mistério. A sabedoria revelada, encarnada, a qual se tornou acessível em Cristo Jesus. Ele é o mistério de Deus, o mistério encarnado, o mistério revelado. O mistério aqui não é um acréscimo à mensagem salvadora do Cristo crucificado, não. Mas é no Cristo crucificado que se encontra o mistério da sabedoria de Deus. Esse é o mistério. Como há um Deus, Criador de todas as coisas, que não precisa ficar clamando migalhas de adoração de ninguém. Eita! E que ainda assim esse Deus se importa conosco de tal maneira a ponto de vir, viver e morrer para salvar aqueles que carecem da glória de Deus. E esse é o mistério. Assim, amados, o que a gente tem que entender é que nós jamais avançamos além da cruz de Cristo, mas nós somos chamados a avançar rumo a uma compreensão mais profunda dessa cruz. Porque todas as vezes que a gente tenta entender a grandeza desse Deus, que sendo tão grande, mas ainda assim, ele se esvazia, abrindo mão da sua glória, vindo e se submetendo à encarnação, a viver uma humanidade, a viver a nossa vida, a se importar conosco, a morrer a nossa morte, para nos salvar. Puxa vida, isso aí deixa a gente constrangido. Se o amor não nos constranger, então a gente não vai entender a grandeza desse mistério. Mas nós nunca podemos avançar além da cruz, mas é na compreensão da cruz. E esse é o mistério. O texto vai dizer que é uma sabedoria que estava oculta, acentuando o fato de que os homens, que eles não estão em Cristo,
eles ainda permanecem obscuros quanto a essa sabedoria. Permanece uma sabedoria oculta aos descrentes. Porque é o fato de sermos pertencentes ao corpo de Cristo que a gente entende as coisas de Deus. As pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, que não são ainda morada do Espírito, eles podem sim ler a Bíblia e entender como um livro comum. Mas nós conseguimos entender como algo muito mais profundo, que tem implicações no nosso tempo, que aponta lá para o passado, mas que também aponta lá para o futuro. A gente lê como uma palavra que é viva e eficaz, que transforma, que fala conosco no tempo presente. Porque foi isso que Deus predeterminou desde a eternidade. Ou seja, o que Paulo orienta é que essa sabedoria, ela não começou na história. Não. Mas é uma sabedoria da eternidade, o lugar de Deus. Não teve um dia que Deus falou assim, puxa, deixa eu estudar, porque eu estou precisando ficar mais sábio. Não, o ser humano faz isso. Não, deixa eu estudar, deixa eu buscar, porque eu vou dar uma aula, sabe? Então eu preciso me capacitar aqui, adquirir conhecimento para poder transmitir para as pessoas. Queridos, isso não existe, Ele é o detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, a eternidade, desde a eternidade, desde que o mundo é mundo, e até mesmo antes da criação do mundo, desde que Deus é Deus, Ele é detentor de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Irmãos, o que nós precisamos entender é que a nossa salvação foi planejada por Deus na eternidade. Até mesmo a morte de Cristo estava nos planos de Deus. É o que a palavra nos ensina, Atos 2, 22 e 23, 1 Pedro 1, 18 a 20. Esses textos nos apontam para essa verdade. Jesus, ele nunca foi o plano B de Deus. Mas tudo isso já foi desenhado por Deus desde a eternidade. O Evangelho, ele não é uma ideia tardia, ele não é um plano de última hora, mas é algo que foi planejado na mente de Deus desde a eternidade. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: a comunidade cristã não é um ideal humano, mas uma realidade divina. Quem ama mais o seu próprio sonho de comunidade do que a comunidade cristã real, torna-se um destruidor desta. Então, queridos, o que a gente precisa entender dessa citação e do que eu estou dizendo aqui para vocês? É que nós não podemos, de maneira nenhuma, tentar amoldar todos os nossos anseios para a comunidade cristã, querendo que todos vivam conforme o que eu considero ser o certo de uma igreja. Porque essa é a nossa tendência. Se a gente não se submeter à vontade do Espírito, à sabedoria do Espírito, a igreja vira um cabo de guerra. Está um puxando para lá, outro puxando para cá, um achando que tem que ser do jeito, outro achando que tem que ser do outro, um achando que é assim que faz as coisas, o outro falando, não, assim está errado, e a gente não chega em lugar nenhum. Então, se a gente tenta viver a igreja conforme a gente bem entende, a ponto de a gente dizer, assim está errado, assim eu não vou mais, a gente só está destruindo a igreja de Deus, algo que Deus desenhou desde a eternidade, na sabedoria de Deus, algo que Ele sempre quis e é a vontade dEle para o povo dEle, para a igreja dEle. Nós precisamos buscar em Deus a sua vontade para as nossas vidas, para vivermos o ajuntamento. Uma vez que a igreja, ela não é algo que vai acontecendo. O Espírito soprou e conforme eu bem entendi, e vai acontecendo. Não, amado, você tem que entender que a igreja é algo pensado, ordenado e planejado pelo próprio Deus. Se a gente não tiver essa consciência, aí a gente vai tentar institucionalizar aquilo que não pode ser institucionalizado, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, ela não é meramente um CNPJ. A gente precisa de um CNPJ para existir.
porque a sociedade diz que tem que ser assim. Nós precisamos. Mas, amados, os cristãos sabem que a igreja é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E isso é tão difícil para as pessoas aí fora, porque o texto vai dizer que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, no versículo 8. E aí então vai dizer que pelo fato de não terem conhecido, é que crucificaram o Messias, que passou irreconhecível diante deles. Foi a cegueira e a ignorância que levou esses poderosos a tamanha atitude destrutiva, revelando a loucura no ápice da sabedoria humana. O ápice da sabedoria humana é loucura. O que o ápice da sabedoria humana fez foi crucificar o Rei da Glória. Já que o próprio Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34. Só que olha o que Gordon Fee, no comentário exegético dele, ele disse: fizeram aquilo que a sabedoria humana exigia. Crucificaram aquele que para eles era mais um impostor messiânico, porque naquele período era normal se levantar tantos e tantos pseudos messias dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Então eles fizeram aquilo que a sabedoria humana exigia. Crucificaram aquilo que para eles era mais um impostor messiânico. Por isso, a ironia divina. Aqueles mesmos que estavam tentando se livrar de Jesus, crucificando, estavam na realidade executando a vontade prévia de Deus. Olha que coisa maluca. Eles estavam tentando dar fim naqueles que eram impostor, mas eles estavam executando a vontade de Deus. E aí que então aparece aquele versículo tão conhecido e muitas vezes usado fora do contexto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é muito interessante que nos tempos de Orígenes, um dos conhecidos como pai da igreja, 182 a 254 depois de Cristo, eles achavam aqui que Paulo estava citando o Apocalipse de Elias ou a Ascensão de Elias, livros apócrifos que hoje eles são perdidos. A igreja não tem mais o controle sobre esses livros. Outros ainda acreditavam que se tratava aqui de palavras de Jesus que não foram registradas no Evangelho, porque eles falam: não, Jesus falou tanta coisa, ele deve ter falado isso aí também, ele falou isso aí também, mas não registraram. Porém, amados, eu fico com a citação parafraseada de Isaías 64, 4. Olha o que diz Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amados, a ideia mister aqui é que mesmo sentidos bem apurados, não é possível ver o que está por vir da parte de Deus. Mas mesmo que não se perceba pela capacidade natural, Deus está com o plano dele em execução e executou em Cristo Jesus. Mesmo que a gente não entenda, não veja, Deus está com o plano dele em execução e executou em Cristo Jesus. E o apóstolo, ele traz esse trecho aqui apontando o caminho para o processo de amadurecimento, onde essa sabedoria, ela é aprofundada aos que amam a Deus. Aos que amam a Deus. Amados, e foi a crucificação do Senhor da Glória que abriu as comportas da glória. Olha só o que Deus fez para aqueles que o amam. Foi a crucificação do Senhor da Glória que abriu o caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da Glória que abriu a porta de entrada para o paraíso, para a bem-aventurança eterna. E glória a Deus por isso.
Isso é algo que Deus planejou desde a eternidade e que olhos não conseguiram compreender, mas é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E o segundo ponto, eu chamo de o Espírito de Deus, o meio, baseado nos versículos 10 a 13. E o texto diz no versículo 10, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Ou seja, os cristãos sabem o que sabem, não por conta de alguma habilidade ou sabedoria própria. Não é por isso, mas é porque Deus quis revelar-se. Se Deus não quisesse revelar-se, nós estaríamos na mais perfeita ignorância. Nós sabemos o que sabemos porque Deus quis revelar-se. A revelação, ela é realizada pelo Espírito Santo. E nada está além do conhecimento de Deus. Porque, como diz no versículo 11, quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Amados, ninguém pode saber realmente o que se passa no interior de um homem. A gente apenas deduz. Você está lá quieto, a pessoa fala, o que foi? O que está acontecendo? Você está bravo com o que eu falei? Aí começa, né? Nas suposições, as falas, né? Eu fazia muito isso no casamento. Meu Deus do céu, eu tenho tentado parar. Porque daqui a pouco, nem era, mas estoura. Né? Aí o vulcão, ele entra em erupção. Mas muitas vezes, igualzinho, né? Muitas vezes, se a gente está quieto, se a gente está calado, ninguém sabe o que passa. Você está sorrindo. E às vezes você está triste, porque tem gente que consegue sorrir estando triste. Ou você está lá sério. E a pessoa fala, ele está triste. E na verdade você está feliz. Então ninguém sabe o que se passa dentro. De fora, os outros podem ter apenas suposições. Mas o espírito desse homem, ele não precisa arriscar palpites, porque ele sabe. E assim, amados, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, da mesma forma, ninguém fora de Deus conhece as coisas de dentro de Deus, exceto o Espírito de Deus. E a maravilha desse texto é que esse Espírito habita na nossa vida. Essa que é a riqueza desse texto. Porque a partir do momento que a gente se entrega para Cristo e a gente adquire o acesso a essa sabedoria que vem desde a eternidade, aquele mesmo Espírito que conhece as coisas de Deus, do Deus Trino, ele habita na nossa vida. Amados, e é por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo para conhecer a Bíblia. O Evangelho. A gente nunca pode ir para o texto bíblico sem temor, sem reverência, e por nós mesmos e abrir e... Ah lá, está dizendo isso aqui, ó. Ah lá, tá vendo, mulher? O que está dizendo aqui, ó? Ó, é isso aqui. E querer tirar as coisas fora do contexto, sem o Espírito de Deus, a gente não vai compreender. Eu não posso pregar o Evangelho fiado em conhecimento humano, em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo que revela as verdades do Evangelho. Eu não posso abrir a Bíblia para poder distorcer e falar aquilo que eu bem entender, como tem gente que é especialista nesse assunto. Basta acontecer uma coisinha aí fora, que as pessoas acham um recorte de um versículo para poder dizer alguma coisa. Isso é o Evangelho fiado, de sabedoria humana. E nós não podemos fazer assim. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, num sermão dele: você pode estudar a Bíblia até ser um dicionário vivo, mas não entenderá o seu espírito sem a iluminação do Espírito Santo. Uma coisa é conhecer a letra da palavra, outra é conhecer a mente de Deus nela. Tem muita gente que tem a Bíblia decorada e às vezes usa essa Bíblia simplesmente para viver uma religiosidade, para oprimir, para controlar, para manipular. Não é isso. Amados, é muito importante andarmos em sintonia com o Espírito Santo.
porque é por meio dele que nós conhecemos as coisas profundas de Deus. Nós devemos cultivar uma vida no Espírito, andar nele e buscar ele diariamente. Ter contato com a palavra, ter a sensibilidade para poder buscar, ouvir, entender e compreender a vontade de Deus, a voz de Deus que fala conosco hoje, nos nossos dias, nos nossos dilemas. Ainda hoje ele fala por intermédio da palavra de Deus. Nós precisamos investir tempo em oração, buscando Deus face a face, para crescermos nele, conhecendo-o cada vez mais. Nós não podemos deixar para ter um contato com a divindade apenas no domingo que a gente vem na igreja. Nós precisamos ter uma vida devocional. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus ao longo da nossa semana. Porque senão a gente está indo para a vida por nós mesmos. E é muito difícil. O que nós sabemos da vida para andarmos por nós mesmos? Como que a gente vai tomar decisões importantes para a nossa vida e para a nossa família, andando por nós mesmos? Nós precisamos andar na vontade do Espírito, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. E então no versículo 12, coloca os cristãos como contra os sábios pagãos, com nós enfático ali. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. É o que diz o texto. Ou seja, a sabedoria humana do cosmos, do mundo ordenado, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, é o que o apóstolo Paulo diz. Amados, o Espírito da segurança, e o cristão ele pode desfrutar de conhecimento real. E assim, ele não age simplesmente à base de probabilidades gerais. Não. A sua certeza da fé não a torna menos certeza por depender da fé. E para isso a gente tem que lembrar da definição de fé segundo o livro de Hebreus. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza, não é o palpite. Não é o achismo, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E isso é fé. Isso é fé. E nós só podemos ter essa fé se nós tivermos uma vida controlada, mediada pelo Espírito de Deus. Porque senão a gente vai viver a montanha-russa da vida, que eu costumo dizer. Um dia a gente está lá no topo, um dia a gente está lá no vale. Hoje eu estou com fé, amanhã eu estou sem fé. Hoje eu estou com fé, amanhã eu estou sem fé. Queridos, não é fé em você. É fé em Cristo Jesus. É fé na palavra. É fé que as pessoas podem até tirar a vida, mas ninguém pode separar o homem de Deus. É fé que as pessoas podem até te prejudicar, mas nunca haverão de te prejudicar diante de Deus. É a fé de que a sua vida está protegida e guardada no Deus Trino. É a fé que nada pode te separar do amor de Deus. É a fé de que existe um céu. É a fé de que um dia Ele vai voltar para te buscar. É a fé de que Deus é por você. E essa é a fé da palavra de Deus. Não é a fé que o Brasil vai ganhar o próximo jogo. Não é isso não. Não é a fé que amanhã quando eu chegar no ponto, o ônibus não vai ter passado. Não é a fé que as coisas vão dar certo amanhã. Não é essa fé não. Se esse é o seu conceito de fé, isso é sabedoria humana. Nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida em que a gente recebe uma informação de fora para dentro. Não. A gente se torna sábio quando o Espírito Santo de Deus, o agente da verdadeira sabedoria, ele vem habitar na nossa vida. E assim. Não é quando você conclui os estudos meramente. Não é quando você, eu vou ler porque eu quero me tornar sábio. Não, a gente tem que ler porque a gente quer conhecer melhor o Deus a quem nós servimos.
mas a gente se torna sábio à medida que a gente dá liberdade e busca ter esse contato com o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas nesse mundo afora que não tem nem o primeiro grau completo e que tem tanta sabedoria porque são servos tementes a Deus e tem algo para compartilhar com o povo de Deus. Não é uma sabedoria de diplomas, não é uma sabedoria de uma longa carreira acadêmica, não é isso, mas é uma sabedoria de dependência do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos comunica Cristo, a verdadeira sabedoria. A sabedoria tem nome, a sabedoria é Cristo. E disso também falamos, ou seja, o que o cristão recebe, ele passa adiante. E assim deve ser. Essas verdades reveladas, elas devem ser proferidas pelos crentes a outras pessoas. Mas não em sabedoria, em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Porque é o Espírito que provê as palavras necessárias. É o Espírito. As palavras que o mensageiro, que o propagador, ele usa, comunicam os pensamentos de Deus, porque eles são provenientes do Espírito de Deus. Queridos, se vocês dependessem de que eu tivesse alguma coisa para dar para vocês, vocês estariam perdidos. Eu não tenho nada para dar para vocês. Vocês iam perder o tempo de vocês vindo aqui e ficar ouvindo um homem falar. Mas se vocês têm a convicção de que o pastor de vocês é um servo de Deus, que busca a sabedoria em Deus, que mergulha na palavra do Senhor, que busca nele para poder ter algo para poder compartilhar, aí sim, porque eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E é assim que é todo cristão em Cristo Jesus. Mas à medida que a gente recebe algo de Deus, nós precisamos transmitir a outras pessoas. Conferindo coisas espirituais com espirituais. E o que seriam as coisas espirituais? A própria palavra de Deus. Tá? Não é que você tem que orar e ficar repetindo mantra. Não é que você tem que subir num lugar, tá na hora tal, ou descer num lugar. Não é isso. É a palavra de Deus. Se você quer conhecer a sabedoria de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia interpreta a Bíblia. Você confere coisas espirituais com coisas espirituais. Você lê um texto e interpreta a luz de outro texto. A gente fez isso hoje na EBD. Nós começamos a falar dos mandamentos do Antigo Testamento e a gente estava falando o que Jesus diz sobre isso. Ou seja, participe da EBD. Mergulhe numa vida devocional. Você tem que comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. E é assim que nós vamos então para o terceiro e último ponto. A pessoa natural e a pessoa espiritual. O fim. E o texto vai dizer que a pessoa natural não aceita as coisas que vêm de Deus. Por quê? Porque embora aquilo que foi ensinado é uma revelação de Deus e seja ensinado em palavras dadas pelo Espírito Santo, o que a gente tem que entender é que não é todo mundo que recebe. Você já deve ter ouvido alguém falar para você ou dizer aí pelos corredores, aí fora, na vida cotidiana, algo que faz muito sentido para você e você tenta falar para a pessoa e a pessoa fala, isso é loucura, nada a ver isso. Você acredita nisso mesmo? Ah, bacana, é bom, né? Pelo menos você não está fazendo o que é errado, você está lá dentro da igreja. Então tem gente, querido, que não vai entender, porque para ele é loucura. E é o que o texto está dizendo, não é algo novo, isso sempre existiu. A pessoa natural, a palavra no original é psíquicos. Ela tem as suas limitações. E por pessoa natural, nós precisamos entender a ausência de discernimento espiritual. Por quê? Porque ele não é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita na vida dele. Ele não tem. Ele não recebeu o download da sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Ele não é a morada do Espírito ainda. Não, ele está indo por ele mesmo na vida. É isso. Refere-se à pessoa cujo horizonte é limitado pelas coisas dessa vida.
É a pessoa da sabedoria desse mundo, e essa não aceita as coisas de Deus. Não. Essa vai ter sempre um discurso pronto para poder atacar a igreja, para poder atacar aquilo que você faz, para poder atacar o seu pensamento, para poder dizer que é algo pré-histórico, como nós temos um missionário que ele está num país que vive hoje uma estatística muito triste, de apenas 1% ser cristão, e quando eles chegam para poder compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, eles vão falar assim, não, você acredita nessa lenda ainda? Não, isso aí coloca como se fosse Papai Noel, os dinossauros lá, que alguns vão falar que não acreditam, aquela coisa muito antiga e tantas outras coisas, e fala, vocês acreditam nisso ainda? E é isso. E a ideia de não aceita, no original, não aceita as coisas do Espírito de Deus, é como a ideia de acolher um hóspede. Essa é a ideia. Assim como o ponto em foco é que essa pessoa, ela não dá as boas-vindas às coisas que vêm do Espírito. Não acolhe as coisas que vêm do Espírito. Ela recusa, ela rejeita. Por quê? Porque para ela não passa de loucura. Não passa de loucura. E o texto vai dizer ainda mais, porque vai dizer, não é que ela só não aceita, que ela rejeita. Ela também não pode entender. Por quê? Porque o texto vai dizer, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, não fica jogando culpa em cima da pessoa. Ela não entende, ela até te ataca, ela até te persegue, mas é porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ore por ela. Invista na vida dela. 70 vezes 7, perdoe. Anda mais uma milha. Porque não é por conta dela. Ela está cega para as coisas de Deus. Ela não pode entender, se discerne espiritualmente. O que o texto está dizendo é que a pessoa que fala depende do Espírito. Não é o que nós acabamos de ver? Mas a pessoa que escuta, ela também depende do Espírito. Porque tudo é discernido espiritualmente. Eu estou falando aqui pelo Espírito. Vocês estão ouvindo e compreendendo pelo Espírito. Porque se vocês não tiverem o Espírito, o que eu vou estar falando é loucura para vocês. O Espírito ele atua dos dois lados, porque é somente assim que há a verdadeira compreensão. Mas em contrapartida a essa pessoa natural, a Bíblia apresenta um outro tipo de pessoa, que chama de pessoa espiritual. A palavra aqui no original é pneumáticos. Essa é a palavra. É a pessoa que tem a ação do Espírito Santo dentro dela. É aquela cuja vida é regenerada e governada pelo pneuma, pelo Espírito. Segundo o que Paulo traz à tona no versículo 15, essa pessoa ela julga todas as coisas, porque ela recebe do Espírito uma capacidade de julgar as coisas, mas não a tornando superior. Então, para isso a gente tem que entender o que significa esse julgar. Não é julgar no sentido assim de você ser o juiz, que você está lá julgando uma causa e você vai bater o martelo no final. Não é isso. De você estar lá para poder condenar alguém. Mas o julgar aqui do texto bíblico é no sentido de discernimento. Esse é o julgar. É aquele que compreende o que é certo do que é errado. É isso. O princípio espiritual é a base do seu julgamento, onde ele consegue distinguir aquilo que é santo daquilo que é profano. Olha o que o Tauser diz sobre isso, o A.W. Tauser. O homem espiritual não é aquele que vive flutuando nas nuvens místicas. E tem gente que pensa que é assim, né? Não. Mas é aquele que vê as coisas exatamente como Deus as vê. Ter a mente de Cristo é ver o mundo, a si mesmo e a igreja através dos olhos do Calvário. Isso é ser espiritual. Queridos, temos enxergado a vida assim? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque se a gente está olhando a vida como algo tão imediato assim, a gente só está juntando inimizades nesse mundo. A gente olha para um, olha para outro, briga com um, briga com o outro. Olha aqui foi sorte, olha aqui é porque eu fiz, olha aqui porque eu não fiz. E a gente olha tudo como imediato. Ou será que a gente tem procurado enxergar a vida pelo Calvário?
entendendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas que nós vivemos uma vida pelo Espírito. Você tem tido olhos para poder enxergar a ação do Espírito no seu entorno, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no país, na cidade que você mora? Amados, a pessoa natural, ela quer que a sua opinião prevaleça a qualquer custo. E muitas vezes, as pessoas têm agido dentro da igreja como pessoas naturais. Tem que ser assim, eu quero que seja assim. E sabe o que isso proporciona? Só gera rachaduras na igreja. Na sabedoria mundana, na sabedoria desse século, está brigando com Deus e com a vontade dele. Mas a pessoa espiritual, ela abre mão dos seus direitos pelo bem do corpo de Cristo. Porque ela tem a mente daquele que se esvaziou para o bem da igreja dele. E ele diz lá em Filipenses, para a gente fazer o mesmo. Quando ele está dizendo lá do modelo daquilo que Cristo fez, ele está dizendo para a gente imitar a mesma coisa. Ser daquele que fala assim, não vou deixar quieto. Falou, eu vou ter que falar. Pisou, eu vou ter que gritar aqui. Eu vou ter que expor o que eu penso. Eu vou ter que falar o jeito que eu enxergo a vida. Amado, se você está vivendo assim, você está indo contra isso. Há momento de falar, há momento de calar. E quem que norteia a nossa vida sobre o momento que a gente deve agir? O Espírito Santo de Deus. É Deus. É a sabedoria eterna. É esse que nos orienta como nós devemos proceder. O homem, ele faz planos. É o que diz Provérbios. Mas Deus determina os seus passos. Temos buscado em Deus a vontade dele para a gente agir? O que Paulo está ministrando aqui com pessoa natural e pessoa espiritual é que quando uma pessoa nasce de novo através do Espírito de Deus, ele se converte, ele se torna potencialmente uma pessoa espiritual. Mas ele não vai continuar progredindo no Espírito de forma automática. Não é isso. Não, já me converti, sabedoria aqui. Não, vai falar com os crentes aí que você vai ver que tem um monte de cabeça de bagre. Isso tem na vida. A gente não continua progredindo de maneira natural. Não. Nós precisamos nos precaver de qualquer tendência a nos acomodarmos, pensando que já chegamos. Nós precisamos crescer em discernimento. Nós precisamos ter uma busca incessante pela palavra de Deus. O Salmo 1 vai descrever como aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Que ele é como uma árvore plantada na beirada de um ribeiro. Nós precisamos ter essa busca. Tem sido assim a nossa jornada? E então ele encerra com a citação parafraseada de Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E no texto é parafraseado assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Concluindo que somente o Espírito conhece as profundezas de Deus. E esse mesmo Espírito que habita na pessoa espiritual é Ele. E é muito interessante que lá em Isaías, a palavra aqui, para poder dizer acerca de Deus, é Yahvé. E Paulo faz uma transição aqui para Jesus Cristo, de uma maneira muito tranquila, mostrando para a gente a unidade que há entre Deus, o Pai, o Espírito Santo e a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, não quer dizer que os cristãos são capazes de compreender todos os pensamentos de Cristo, não é isso. Mas sim que o Espírito que neles habita revela Cristo. E assim, nós não vemos as coisas na perspectiva da pessoa natural, mas nós vemos as coisas na perspectiva de Cristo, se o buscarmos. Esse deve ser
o nosso olhar. Tem até um livro que foi best-seller por muito tempo, é mais conhecido talvez aí por muitos o título do que propriamente o livro, que vai dizer, em seus passos, o que faria Jesus? Se a gente buscasse fazer essa pergunta no nosso dia a dia, eu tenho certeza que a gente agiria muito diferente na vida. E com isso, o apóstolo Paulo quer dizer aos coríntios e a nós, que tudo está disponível aos cristãos, e que o caminho é o amor de Deus que nos concede sabedoria. Que eles e nós precisamos seguir o alvo, já que a maturidade é um processo. Amados, nós precisamos tomar a decisão de amar a Deus de todo o nosso ser e nos ligarmos intimamente aos nossos companheiros de caminhada, à igreja, ao corpo de Cristo. Porque entenda bem, ter a mente de Cristo é um convite para a unidade do corpo. O texto vai dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, não sou eu que tenho a mente de Cristo, no meu próprio parecer, no meu próprio julgamento, mas somos nós. Entende aqui o princípio de unidade? O John Stott, ele disse o seguinte, o Espírito Santo não nos foi dado para satisfazer nossa curiosidade intelectual, mas para nos capacitar a testemunhar e viver em comunidade. Ele é o autor da verdade e o guardião da nossa comunhão. E assim, irmãos, a igreja unida tem a mente de Cristo. A igreja é chamada a pensar como Cristo pensa, a enxergar como Cristo enxerga e a viver como Cristo viveu entre os homens. Quando buscarmos essas prioridades, o Espírito nos revelará mais e mais a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor crucificado e ressurreto. Vamos juntos? Feche seus olhos.